Bom dia a todos, sejam muito bem-vindos às nossas transmissões aqui no Seja Barra. É um prazer falar com vocês todos novamente e nós iniciaremos com alguns anúncios. Antes de mais nada, é importante relembrar que alguns serviços da casa continuam sendo mantidos, apesar das medidas profiláticas de isolamento social. A casa mantém, por exemplo, o serviço de atendimento fraterno. Importante. Sempre foi muito importante, típico nas casas espíritas, aqueles que passam por alguma queixa, alguma necessidade e que querem um contato com alguém treinado e amoroso, pronto para ouvi-lo. Você deverá ver aqui os telefones de WhatsApp. Você pode passar via WhatsApp, mensagens de WhatsApp para esses números e você será atendido por um desses nossos amigos e irmãos treinados que lhe oferecerão uma escuta ativa e poderão ajudá-lo em sua queixa, obviamente com conforto no sentido espiritual. Então fique à vontade se quiser acessar nossos irmãos. Além disso, a nossa livraria permanece com o seu acervo, permanece disponível e você pode entrar em contato com a livraria da casa e solicitar que seja separado algum livro e você pode passar na casa e retirar esse livro e efetuar o pagamento e levar para você. Em alguns casos é possível um sistema de entrega, um dos nossos irmãos que moram mais próximos podem ajudar, mas isso tem obviamente algumas restrições em função das dimensões da nossa cidade. Mas se quiser, passe na nossa livraria, veja o nosso acervo, ligue para nós. E uma outra atividade que permanece funcionando é a cantina. A cantina oferece alguns bolos, alguns quitutes que são preparados com muito amor através das doações de itens, e o objetivo disso, evidentemente, é ainda manter algum tipo de serviço que permita dar à casa alguma receita. Essa receita, evidentemente, é totalmente convertida nos serviços de auxílio àquelas comunidades que nós assistimos, sobretudo a comunidade de Rio das Pedras, onde se encontra o foco da obra social Mãos Unidas, que atua oferecendo alimentos, oferecendo remédios e oferecendo um conjunto de assistência aos irmãos dessas comunidades. Então a nossa cantina tem à disposição alguns bolos e doces. Se você quiser, pode encomendar nos telefones que são disponibilizados para isso e também buscar na casa, no Sejabá. Eles são adequadamente preparados, embalados e disponibilizados com cuidado para que você possa fazer uso deles. E por fim, não menos importante, nós continuamos recebendo evidentemente doações de duas maneiras. As doações podem ser deixadas na casa, aqui na Gilberto Amado, no 311, doações de roupas, doações de mantimentos, itens não perecíveis, e elas são recolhidas, higienizadas, as roupas, os mantimentos, alimentos, remédios são separados, existe uma equipe que cuida disso, e isso compõe a nossa cesta de doações para as comunidades de onde falamos. Então, não temos problemas de receber, a casa permanece funcionando para esse fim, com um grupo de servidores, trabalhadores e voluntários treinados para isso. E caso você sinta-se confortável e deseje, existe uma conta corrente do Educandário Joana de Ângeles, onde a casa recebe doações financeiras. Caso você prefira, fique à vontade de fazer alguma doação em espécie no banco, na conta corrente bancária da casa, na verdade do Educandário, e essas doações claramente serão utilizadas para a aquisição de bens e para a oferta de serviços em suporte aos necessitados. Então, esses são os serviços que a casa permanece, além das palestras como essas gravadas, que têm a intenção de permanecer frutificando aqueles que desejam fazer o movimento da Seara do Cristo, o movimento do amor, em doar-se e doar algo para aqueles que mais necessitam, o que na verdade significa que nós estamos trabalhando no nosso próprio espírito de amor. Será um prazer receber essas doações. Fique à vontade, se utilize dos nossos serviços. Caso tenha alguma dúvida,
entre em contato com a casa pelas redes sociais, pelo telefone da casa, que nós teremos muito prazer em ouvi-lo, em atendê-lo. E caso você queira fazer, como falamos, algum tipo de doação, será muito bem recebido num momento tão grave como esse. Tá bom? Então nós vamos fazer agora uma pequena prece e vamos iniciar uma conversa muito breve que teremos hoje sobre mais um tema à luz do Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo. Querida Joana de Ângeles, nosso querido amigo Jesus, nossos espíritos benfeitores, que nesse momento agora em que paramos para ouvir um pouco sobre o Senhor Jesus, sobre aquilo com a orientação tua, Joana, nossa mentora amada, e dos nossos irmãos, que durante esse momento de reflexão possamos estar abertos, com os corações e mentes inclinados a ouvir o Evangelho do nosso Senhor, e que essas reflexões possam provocar em nós uma transformação moral e um desejo de atividade não só espiritual, como atividade moral e física no mundo em que vivemos. Que os bons espíritos nos visitem e abram as nossas percepções e que essa abertura provoque um sentimento de paz e serenidade e uma profunda conexão com o nosso Pai Celestial. E que juntos, numa união e egrégora pelo amor, possamos transformar a nós mesmos e nos conduzirmos num caminho que nos aproxima como irmãos, como família humana e como espíritos imortais. Que estejamos inclinados ao Senhor Jesus e que em nossas casas e em nossas almas o Senhor possa achar terreno fértil para o lançar de suas sementes e que elas possam dar frutos do Espírito Santo na nossa postura e no nosso comportamento. E que principalmente nesse momento, nas nossas casas, nós possamos ter aqui trincheiras do Teu amor, nosso Mestre querido, e que nos tornemos Teus mensageiros. Graças a Deus. Muito bem, o tema que a diretoria pedagógica desse trabalho de evangelização, onde está inserido o contexto do curso dos pais, pediu para que conversássemos hoje, é o tema do ressentimento. Tema atual e tema passado, tema jovem e antigo, tema presente e tema pretérito. O ressentimento, ou o ressentir, ou o sentir novamente sentimentos de tristeza, muitas vezes, de mágoa, de profunda agonia, profundo pesar, parece que ocupa um espaço hoje cada vez mais presente dentro do painel de efeitos psicológicos que nós podemos encontrar hoje. Infelizmente, o ressentimento, esse ressentir de coisas, na maioria das vezes ruins, é uma verdade na vida de todos nós. Todos nós, em algum momento, nos pegamos surpresos com alguma situação e sentindo novamente os efeitos desagradáveis do nosso organismo de algo que já passou e que vem à tona no nosso consciente, muitas vezes estimulado por algum fato, alguma situação, geralmente relacionado a alguma relação e que provoca emoções e reações orgânicas e psicológicas profundamente desagradáveis. Então, mais do que os efeitos ou as causas psicológicas do ressentimento, sobre as quais muito se tem falado, e a série psicológica de Joana de Ângeles, nos seus livros, é excelente para um aprofundamento nessa visão psicológico espírita, bem como, evidentemente, a psicologia positiva, que traz para nós uma visão, ou lança um olhar mais renovador e uma tentativa de uma releitura freudiana, no sentido de nos conduzir para um caminho melhor. Hoje, como sempre fazemos, vamos tentar resgatar alguns textos de ensinamentos profundos de comunidades teológicas e que colocam, talvez, a causa do sentimento negativo e do ressentimento negativo num lugar
que talvez nos permita de forma mais fácil abrandar os efeitos desse ressentimento ou até combater as causas do ressentimento. Então, preferiremos um pouco dessa abordagem e a gente vai falar bem brevemente hoje, né, atendendo a um pedido, de algumas histórias que estão longe de serem histórias simples, mas que representam a profunda comunhão de pessoas que, numa reflexão com Deus, nas suas comunidades sagradas, abordaram o tema do sentir novamente coisas ruins. Na maioria das vezes, o ressentimento, como falamos, tem uma causa em algo praticado, em algo feito, ou em uma ação de um dos nossos irmãos, entendendo como irmãos aqueles com quem convivemos, sejam eles marido, esposa, companheiro ou companheira, pai, mãe, filho, filha, enteado, enteada, enfim. Muitas vezes esses conflitos acontecem no núcleo mais íntimo do qual todos nós viemos, que é o nosso núcleo familiar. E não é razoável imaginar que fosse diferente, porque é na nossa família que nós temos as mais profundas relações, as mais constantes relações, e também é onde temos o famoso teatro do exercício dos sentimentos. Portanto, é com aqueles com quem nos relacionamos mais e nos relacionamos em um grau de profundidade emocional maior que vamos experimentar diferentes sentimentos. Na verdade, a família é o cadinho do trabalho das relações sentimentais. O núcleo familiar talvez seja o ambiente mais profundo onde nós vamos trabalhar a nossa relação com o próximo. E talvez por isso é nesses lugares onde acontecem os mais profundos sentimentos que causam ressentimentos. E começaremos relembrando uma história muito antiga, né? Colocada 1800 anos antes da vinda de Jesus, na tradição dos nossos irmãos hebreus, que registraram o que a gente chama de Pentateuco judaico, os primeiros 5 livros da Bíblia, e nós estamos falando do primeiro deles, o livro de Bereshit, o livro de Gênesis. E aqui vamos pegar o Gênesis no capítulo 37, que narra uma famosa história, narrada na tradição eloísta, né, daqueles pós-Oséias que escreveram esse livro, a história de José, muito famosa. E vamos pincelar alguns pontos que falam um pouquinho, desde lá de trás, dessa questão. É interessante que esses textos iniciais, do que nós entendemos como Bíblia Sagrada, eles na verdade traduzem a visão teológica de um povo, o povo hebreu, que no fazer da relação com Deus produziram textos e que tem uma profunda tradição de ensinamento espiritual e que são inclusive identificados por espíritos de escola como Emmanuel como textos maravilhosos para o exercício da nossa relação. E eu queria chamar a atenção desse texto, ou desses textos em particular, porque isso não é novo. Veja, o escritor há 1800 anos atrás gera um texto que narra, na verdade, uma saga de um personagem José, e que trata de ressentimento, que deve ter acontecido milhares de anos antes dele escrever. A questão sobre a qual falamos é bem antiga. É bem antiga. Não é um privilégio meu e da minha família, nem seu e da sua, sentir mágoa, pesar ou ressentimento de algum familiar seu. O capítulo 37 mostra o que acontece quando Jacob, um nome típico do povo hebreu, tem os seus filhos, e ele tem um apreço muito particular pelo aquele que é, como diz aqui, o fruto da sua velhice, ou seja, o filho caçula, que ele teve, por conseguinte, numa idade mais avançada. Narra o texto que ele manda fazer uma túnica nova, bela para Jacó, e que Jacó, se relacionando com seus irmãos, goza de uma profunda relação íntima com seu pai, e essa relação gera nos seus irmãos, 11 irmãos, ciúmes. Jacó tem uma habilidade muito interessante, ele tem sonhos
e a capacidade, de acordo com a narrativa do Gênesis, de interpretação desses textos. E em determinado momento, quando ele lança a luz a isso, seu pai fica extasiado, impressionado com essa capacidade do garoto, e isso provoca nos seus irmãos ainda mais ciúmes. E seus irmãos, ainda que bem tratados, respeitados, e inclusive tendo, conforme a lei mosaica em vigor na época, direitos maiores do que o seu irmãozinho Jacó, por ele ser o mais novo, ele tinha menos direitos, apesar de gozar de, aparentemente, uma relação mais amorosa do seu pai, mas seus irmãos, mesmo tendo tudo isso, sentiam por ele ciúme. E esse ciúme não era nutrido por Jacó, tampouco pelo seu filho José. Esse ciúme era um sentimento que eles tinham em função de uma leitura que eles faziam do que seu pai Jacó falava e sentia e do que eles achavam que José produzia. Então veja, estamos aqui diante de uma das possíveis causas do ressentimento. A nossa leitura, a nossa percepção diante do suposto mal que alguém faz na condução da sua vida. E a história segue nesse caso em que, dado momento, os irmãos se distanciam da família, o que era comum naquela região, era um povo agropastoril, e José resolve ir atrás deles. E eles percebem-se num momento e tramam por matar José. Um dos irmãos, no entanto, Rubem, não vamos matar nosso irmão, pelo amor de Deus, nós vamos incorrer em culpa de sangue, que era um pecado previsto na lei mosaica. Ele passa um grupo de vendedores e de pessoas de mercado, né? E ele propõe a venda de José para aquele grupo. E José é vendido como escravo. E eles pegam a túnica de José, aquele presente do pai, mancham com o sangue de um cordeiro e oferecem para o pai: olha, ele foi comido por uma fera. E Jacó cai em prantos, porque vê o seu filho caçula, ou tem algo como seu filho caçula morto. E aqueles irmãos então entregam José como escravo. Vejam o que o ressentimento é capaz de causar. Essa história que parece uma história inocente, mas ela trata diversos temas. E não é por acaso, meus amigos, que isso é colocado num texto que há mais de 3.500 anos é lido e relido por quase todas as tradições religiosas no globo, mesmo aquelas que não seguem o nosso livro sagrado, a saber, a Bíblia. É porque desde tempos imemoriais a gente sofre com o erro da percepção do olhar para a atitude do próximo. E isso gera em nós sentimentos negativos. E quando esses sentimentos vêm à tona, como vieram nos irmãos de José, a gente tem vontade de fazer coisas que a gente vai se arrepender depois. E quando aqueles impulsos não são contidos, a gente acaba fazendo essas coisas. E aparece então a irmã gêmea do ressentimento, quando o ressentimento produz algo de ruim, a culpa. Sentimentos que Joana de Ângeles trabalha no livro Conflitos Existenciais, sobretudo no capítulo 5, quando ela trata de ressentimento, onde ela diz para a gente como esse sentimento é maléfico, inclusive emocionalmente, organicamente, e nos oferece uma terapêutica adequada para que a gente consiga se livrar disso. Sentimentos negativos sempre existirão, enquanto a gente estiver nesse nível evolutivo. O que a gente precisa é evitar de gerá-los, ou quando senti-los, não alimentá-los. Os irmãos de José aprenderam essa história alguns anos depois. A narrativa segue nos capítulos em diante. José chega ao Egito, é entregue a Potifar, um homem também de negócios. Diz o capítulo 38 e 39 que José era um homem que andava com seu Deus. E por conta disso, de acordo com a narrativa do escritor bíblico Gênesis, ele tinha muita prosperidade. E Potifar acaba fazendo de José um maioral na sua casa. A história segue, José participa de uma trama porque a esposa de Potifar o acusa de adultério, na verdade de tentativa de estupro, e ele é preso. Mas José era um homem que andava com seu Deus. E na prisão ele resolve alguns casos, interpreta alguns sonhos, lembra daquela faculdade provavelmente mediúnica,
E o dono da prisão, o responsável, o administrador da prisão, faz de José o maioral da prisão. E o relato do Gênesis diz que isso acontece porque José andava com seu Deus. Em algum momento na nação acontece algo curioso, porque o próprio faraó, ele estava no Egito, que era um maioral. Existem hoje as grandes pirâmides, esfinges que temos naquela região, são todas dedicadas a esses homens que eram considerados representantes de Deus. Então, o faraó era uma figura singular na nação egípcia. E o faraó tem um sonho, e um daqueles que estava preso fala para o faraó que José era capaz de interpretar o sonho, e ele o faz. E o faraó não só manda soltar José, como faz dele o maioral do Egito. E sabe a que atribui o escritor de Gênesis essa capacidade de José? Ele é um homem que andava com seu Deus. E José, apesar de toda essa história, da trajetória de traição de seus irmãos, da venda, da prisão, da traição da esposa do homem a quem ele serviu, se torna um dos maiorais do Egito, talvez um dos maiores homens incumbidos pelo próprio faraó de cuidar do seu palácio, da sua casa. Como era comum naquela época lá em Israel, o povo lá de Jacó, seu pai, seus 11 irmãos, que formavam uma tribo próximo à região de Canaã, no extremo oeste do Mar Mediterrâneo, entre o Mar Mediterrâneo e o Mar Morto, portanto muito ao norte do Egito, sofrem incidências ali de grandes secas, é uma região desértica. Eles passam por um momento de estiagem, de falta de alimentos, e eles vão comprar alimentos, adivinha onde? No Egito. E ao chegarem lá, são conduzidos até o maioral que administra tudo, José. E há, portanto, um reencontro entre José e seus irmãos. E aqui vemos como esse texto nos ensina a tratar um tema. José tinha bons motivos para ter ressentimento de seus irmãos. Na verdade, naquele momento, quando ele os viu, provavelmente muita coisa veio à tona. Talvez a forma como um deles o agarrou, e talvez ele tenha se lembrado das cenas terríveis de quando ele lá atrás havia sido entregue para aqueles mercadores como escravo. Esse sentimento surgiu. Mas José, é diferente do que muitos de nós às vezes praticamos, não deu margem à negatividade do ressentimento. E apesar de profundamente magoado, certamente altamente comovido, José fez com que aqueles seus irmãos voltassem para sua terra, a terra de Canaã, com o seu pai Jacó, com os alimentos que vieram comprar. A história segue e vai narrando os fatos de como José tratou aquela situação, e José desejava muito ver um outro irmão seu, jovem, bem como o seu próprio pai, que ele questionava se ainda estava vivo. E narra a saga, é importante a gente voltar aqui no Gênesis. Eu vou pincelar só alguns detalhes do capítulo 45, que mostra um pouco do desfecho dessa cena. Existe algo bastante interessante também, que na narrativa, José estava seguindo a sua vida porque era um homem que andava com seu Deus, e por isso ele era abençoado. E aquelas pessoas que de alguma forma deram causa ao seu sentimento negativo, ou que puderam dar causa àquela mágoa, foram colocadas novamente no caminho de José. Ele não fez nada, absolutamente nada, para tornar a vê-las, mas elas foram colocadas no seu caminho. Parece que alguma coisa provocou o reencontro. Talvez reencontro esse que pudesse proporcionar a José duas oportunidades, e ele teria sempre uma escolha. A oportunidade de finalmente se vingar, ou pelo menos a reacusá-los, ou até se identificar como sendo aquele homem e falar: olha, apesar do que fizeram, vejam onde estou, seus famintos miseráveis. Essa era uma possibilidade. E tinha a segunda possibilidade, que nós temos a beleza de ler o texto quase que poético, certamente epopeico, do Gênesis no capítulo 45,
nos versículos 4 em diante, onde José, recebendo pela terceira vez seus irmãos, que não o reconheceram a princípio, diz assim: aproximai-vos de mim, peço-vos. E eles se aproximaram e José falou: olha, eu sou José, vosso irmão, que vendestes ao Egito. Mas não vos entristeçais. Olha a narrativa do texto. Não vos entristeçais, nem vos irriteis contra vós próprios, por me terdes vendido para este país, porque foi para podermos conservar a vida que Deus me mandou para aqui, à vossa frente. O autor desse texto demonstra algo que hoje lemos lá no Conflitos Existenciais e que podemos encontrar, e falaremos daqui a pouco disso, nos textos evangélicos. Na visão de José, ele havia sido vendido ao Egito previamente porque de alguma forma se esperava uma fome futura e como ele já tinha sido colocado na terra que o salvaria, ele poderia então receber os enviados da sua casa. É isso que ele pensa, ou é isso que o autor diz que ele pensa. Que forma interessante de entender os fatos, né? E como hoje temos um conhecimento, pelo menos filosófico espírita, que nos diz que fazemos parte de um conjunto de encarnações e que essas encarnações se colocam como oportunidade de autoburilamento e autodesenvolvimento, é bem provável que no caminho, no intercurso de uma delas, algumas circunstâncias signifiquem o retorno a nós de pessoas, lugares, contextos que nos coloquem novamente diante de fatos que lá atrás puderam gerar sentimentos ruins e que agora significariam oportunidades de ressignificá-las, ou oportunidades de, movidos por um outro sentimento, resolvermos aquelas situações. Portanto, ao invés de ressentir o mal, ao invés de culpar, de acusar, ainda que haja razão para isso, por que não tentar trabalhar com a possibilidade de que isso pode ser uma oportunidade de nós estarmos experimentando algo diferente e de trazer a nós e a nossos próximos e semelhantes uma nova leitura do que a gente pode estar vivendo. José acreditava foi para podermos conservar a vida que Deus me mandou à frente. É uma leitura teológica lindíssima. E a narrativa mostra que depois ele convida seu pai a vir, seu outro irmão mais jovem. E a trama se desenrola e eles chegam a bom termo. Essa é uma história lá de trás do Gênesis, mas ela traz para a gente alguns ensinamentos, né? Na maioria das vezes esses movimentos acontecem na nossa vida quando a gente não espera. Quando a gente não espera. Como José parecia não esperar. Não raramente esses movimentos acontecem na nossa vida provocados pela vida e não por nós. José não saiu do Egito e foi até a sua casa. Foram seus ex-irmãos, na verdade irmãos, que se deixaram levar pelo sentimento de ciúme e que se fizeram deixar de ser irmãos de José, que vieram até ele. É por isso que eles têm essa leitura, né? É por isso que esse povo hebreu, tão maravilhosamente, o povo em cujo berço nasceu Jesus Cristo, não por acaso, é por isso que esse povo, já com características monoteístas, é tão profundamente respeitado pela nossa tradição cristã. Porque eles entendem desde aquela época que nutrir o sentimento, e aí vem uma outra leitura importante, de perdão, de esquecimento da mágoa, de neutralização do mal, é fundamental. Porque sem isso a sociedade não progredirá, as famílias se destruirão, as relações se desfarão e nós adoeceremos. É porque, novamente, nesse existir de relações, nessas relações que temos, nós naturalmente, em função das nossas características ainda inferiores, magoaremos a nós próprios. E se a gente ficar sempre remoendo, ressentindo aquilo que foi feito pelo pai, pela mãe, pelo marido, esposa, filho,
há 2, 3, 5, 10 anos ou até existências atrás, nós não conseguiremos evoluir, que é o nosso objetivo. O povo hebreu, nessa narrativa, tentava mostrar para si mesmo a importância do perdão. E lembre-se que ele tentava mostrar para si mesmo a importância do perdão, pelo menos nessa narrativa, trazendo à luz um fato que foi pontuado em todo o texto histórico. José era um homem que andava com o seu Deus. Andar com Deus não é só carregar um texto ou se dizer de alguma denominação religiosa, fé, ou se afirmar de alguma forma sagrado. Andar com Deus é perceber no seu semelhante uma manifestação de Deus e entender que quando ele faz algo que parece estranho e que te magoa, ainda que não haja causa para isso aparente, ou ainda que você se considere a maior vítima da maior injustiça profundamente feita por alguém que não poderia ter feito o que fez e jamais deveria se colocar no lugar de agredi-lo, maltratá-lo, magoá-lo, traí-lo, mentir, ele é filho de Deus, da mesma forma que eu e você. E se algo aconteceu, provavelmente, ou foi por ignorância, ou foi por falta de cuidado, ou foi por inconsciência. E que ressentir, mágoa e pesar por conta disso não provocará coisa boa, nem para ele, nem para você. O povo hebreu, lá atrás, já tinha essa percepção, uma beleza de percepção. A gente deveria aprender um pouco com esses antigos, meus amigos, e talvez pilotar um pouco a forma como a gente entende, lê e se ressignificar as coisas atuais. Muito tempo depois, bastante tempo depois, já quase 1900 anos depois, nós nos deparamos então nessa mesma região, na região da Palestina, com a vinda daquele que transformaria a nossa forma de encarar o nosso semelhante, com aquele que nos colocaria diante de nós mesmos, tendo o nosso semelhante sendo um espelho como o nosso reflexo. E antes de qualquer grande psicólogo, psiquiatra, psicoterapeuta, produziria um sentimento de profunda reverência ao próximo e talvez a mais refrescante e a mais amorosa forma de lidar com as nossas dificuldades emocionais. Nosso Senhor Jesus Cristo, o pescador de almas, o grande ceifador do amor e da vida, o homem que transformou a visão ocidental e talvez mundial, um homem que não fez mal algum e como representante messiânico de Deus, nos demonstrou a forma como devemos nos relacionar e talvez nos dê um significado do ressentimento, uma forma de tratar os nossos sentimentos que colocam o ressentimento num lugar de onde ele não precisaria sair e produzir os malefícios que ele traz. Foi o próprio Jesus, quando falando em Mateus no capítulo 5 sobre a necessidade de como tratamos os nossos irmãos, nos lembrou de algo muito interessante. Na época de Jesus já existia um templo, o segundo templo, construído por Herodes o Grande, na realidade reformado por Herodes o Grande, e existia o arranjo de sacrifícios permanentes. Todo bom judeu, assim como Mateus e a sua comunidade que escrevem essa literatura maravilhosa evangélica, o segundo evangelho escrito, o evangelho de Mateus, Mateus judeu, escreve para judeus, numa comunidade profundamente arraigada no judaísmo e que tenta trazer na visão dos judeus que Jesus era o Messias, esse era o objetivo desse evangelho. Portanto, Mateus, no capítulo 5, traz as palavras de Jesus falando das ofertas. Jesus também era judeu, foi criado e viu e provavelmente participou da entrega ao templo de ofertas para sacrifício. Isso era uma prática. O judeu que não fizesse o sacrifício se lhe tornaria impuro e não seguidor da lei, se tornaria um pecador. Mas em Mateus, no capítulo 5, no versículo 24, nós encontramos Jesus falando, olha, se você tem alguma coisa contra o seu irmão e você estiver se dirigindo até o altar ou o templo para um sacrifício, deixa ali onde você está a tua oferta. Vai lá e volta.
Faze as pazes com teu irmão. E tendo resolvido, pega a tua oferta e oferece. Palavras de Jesus. O que está embutido nisso? E a segunda história que trazemos para tratar essa questão do ressentimento. Primeiro que provavelmente você não se ressentiu de algo ou de alguém quando estava indo fazer o sacrifício. Isso foi um acontecimento passado, como sempre é no caso do ressentimento. É por isso que é ressentimento. A oferta de sacrifícios no templo tinha tempo, tinha prazo, tinha lugar, tinha momento. O judeu não podia fazer sacrifício a qualquer hora, o templo não ficava aberto 24/7. Inclusive, ao longo do ciclo de uma semana, existiam momentos ou dias, como é o caso do Shabá, onde havia efetivamente uma restrição de atividade, inclusive atividade sacerdotal. Portanto, a oferta, o momento em que se fazia, era urgente. Muitas pessoas viajavam de suas cidades, por exemplo, de Nazaré. Jesus fez isso do norte para se dirigir ao templo, e quando faziam isso era natural a oferta de sacrifícios. E a viagem era longa, porém o período de permanência em Jerusalém era curto. O que significa que a atividade de oferta no templo era uma atividade sempre urgente. Ela era um rito que tinha prazo, tinha tempo. Mas o que Jesus chama a atenção nas belas palavras de Mateus, que se há algo contra alguém, isso se torna mais urgente resolver do que a própria oferta de sacrifício, ou o próprio cumprimento da lei, traduzindo em princípios. O que Jesus, portanto, chama a atenção é da necessidade do movimento do ofendido ou daquele que foi agredido, magoado, traído, etc., dele procurar o ofensor, o magoador, o traidor, e de resolver. E o termo é, faz as pazes. Faz as pazes. Em outras palavras, talvez podemos usar um verbo que se adequa ao ressentimento que devemos evitar, perdoa. Não muito distante nessa narrativa tem o perdoai 70 vezes 7 vezes. Perdoa, faz por menos. Lembra que aquela pessoa que te ofendeu, te magoou, pode ter feito aquilo ou por inocência, inconsciência ou ignorância. Ainda que você encontre razões muito específicas relacionadas a uma deliberada, uma voluntária, uma absolutamente identificada e consciente vontade de lhe prejudicar, podemos atribuir a isso, pelo menos destas pessoas, o sentimento de ignorância do que elas realmente deveriam fazer e do que você deveria representar para ela. Mas se você acreditar nas palavras de Jesus e se lembrar que esses textos servem para nos evoluir espiritualmente, você não deixará que esta ignorância se perpetue em você, a partir do momento em que competirá a nós, mais conscientes, menos ignorantes das verdades, daquilo que se diz da palavra de nosso Pai Celestial, verdades no sentido de entendimentos, não verdades no sentido religioso, mas verdades no sentido de conhecimento daquilo que somos todos irmãos, que aquele que nos fere, que nos agride, nada mais é do que um semelhante nosso, que está agindo em algum momento equivocado, ainda que mal intencionado. Mas esse sentimento não nos deverá livrar-nos deste conhecimento, conhecimento que deve fazer por menos. E a gente não precisa ficar tendo mágoa e ressentimento disso, porque isso não vai produzir nada de bom. Antes de ofertar alguma coisa, faze as pazes. E o movimento, de acordo com as palavras de Jesus, de ir lá e fazer as pazes, vem daquele que oferta, ou daquele que foi ofendido. Assim como no caso de José, a oportunidade lhe surgiu. Algumas vezes nós vamos ter que provocar as oportunidades. Algumas vezes nós vamos ter que nos dirigir a quem nos ofende, quem nos maltrata, ou aqueles que provocaram em nós um sentimento ruim. E ter com ele uma conversa. Mas é muito interessante que o que deve motivar isso são sentimentos. É interessante que a gente vá produzir essa conversa, se a gente for produzir uma conversa, com o coração e não com a razão.
Porque uma conversa no sentido de mostrar que nós estamos certos e que eles estão errados, ou que a pessoa não deveria ter feito algo, geralmente não produz algo positivo. Ao invés de colocar na mesa razões, é melhor que se coloquem os braços ao redor das pessoas e lhe dê um abraço. Ao invés de tentar convencê-la de que ela errou, é melhor tentar se aproximar e dizer que a ama. E que ainda que haja algum sentimento de tristeza, esse sentimento pode dar lugar a um novo sentimento de amor, um novo relacionamento. Ressentimento não adianta. E assim como José, na narrativa maravilhosa do Gênesis hebraico, era um homem que andava com seu Deus, aqueles que conseguem gerar esse tipo de ressignificado dos maus ressentimentos, substituindo-os por uma relação de amor, também podem ser identificados com aqueles que andam com seu Deus. Porque onde está o amor e o perdão está Deus. Aliás, nós podemos retirar isso do nosso amoroso médico grego Lucas, que escrevendo no capítulo 15 do seu Evangelho, nos brinda com outro entendimento só registrado pelo evangelista Lucas, uma parábola, e a gente vai gastar alguns minutinhos agora relembrando dela, que mostra outra narrativa recolhida em Lucas, no capítulo 15, onde Jesus traz uma parábola final, já nos encaminhando aqui para o nosso fechamento, de que forma Deus parece tratar os seus semelhantes. Deus parece tratar as suas criaturas. E como nós, nos percebendo aí sim como nossos semelhantes, deveríamos nos tratar. É uma parábola das mais conhecidas de Jesus, em Lucas, no capítulo 15, quando no versículo 11 Jesus está diante de publicanos, daqueles que recolhem dinheiro dos judeus e dão para Roma, pessoas odiadas, os cobradores de impostos, né? E Jesus está diante do que eles chamam de pecadores, pessoas que não têm condições de seguir a lei, não têm condições de oferecer ofertas, se dirigir ao templo, fazer rituais de purificação, são rechaçados nas sinagogas, são os marginais, aqueles que são marginalizados da sociedade e que sempre encontravam nos braços de Jesus o acolhimento. Aquelas pessoas que os hebreus tinham um ressentimento natural por serem pessoas distantes do Deus, encontravam em Jesus as oportunidades e os caminhos de se aproximarem do próprio Deus. E Jesus narra uma parábola muito interessante em Lucas 15, no versículo 11, quando ele diz: um homem tinha 2 filhos. O mais novo disse ao pai: pai, me dá a parte dos bens que me corresponde, que eu devo ir. O pai repartiu os bens entre os 2 filhos, e aquele filho mais novo, juntando tudo, partiu para uma terra longínqua e por lá esbanjou tudo quanto possuía numa vida desregrada, narra Lucas. Depois de gastar tudo, houve grande fome nesse país, o que também era natural, lembra do que aconteceu com Jacó, e ele começou a passar privações. Então aqui tem um relato interessante, a parábola do filho pródigo. Aquele filho solicita antecipadamente uma herança que não tinha direito, porque seu pai estava vivo. E o relato diz que ele é o filho mais novo, portanto ele tinha um direito a uma herança menor, como já havíamos falado, do que o filho mais velho. Menos da metade, eu diria. E ele pega aquilo e vai embora para uma terra mais longe para gastar e esbanjar o seu dinheiro, que nem dele era. Imagina o sentimento de um pai que poderia passar por essa situação. Você talvez seja pai, ou mãe, ou tutor, e deva ter passado por algum momento onde se percebeu no seu filho, ou naquele que você cuidou, um profundo sentimento de ingratidão. E isso machuca. Esse pai deve ter sentido muito machucado, né? Mas ele não discutiu o pedido do filho e respeitou a vontade do filho e deixou ele ir com o dinheiro. E o filho gastou, esbanjou tudo. Esse pai algumas vezes deve ter acordado de manhã, olhado para aquelas terras e falado: aquele pequeno pedaço de terreno onde eu coloquei aquele pequeno moinho de azeite era a ideia de deixar meu filho mais novo cuidando.
aquela pequena casa que eu fiz ali era para ele morar com a esposa? E a minha esposa, a mãe dele, se sente mal e não sai mais do quarto, talvez no processo depressivo, porque ele nos deixou. Ressentimento. Quando o filho foi colocar-se a serviço de um dos habitantes daquela terra que ele tinha ido, o qual mandou para os seus campos guardar porcos, porque ele não tinha qualificação profissional, ele se colocou numa situação de impureza ritual, porque o judeu não tinha relação com porcos, não podia se alimentar de porcos, e tampouco podia cuidar deles. Provavelmente essa terra deveria se referir na parábola de Jesus a uma terra a norte ou a extremo oeste, onde haviam outros povos que se alimentavam disso. Isso é arqueologicamente comprovado. E aquele judeu, e Jesus é profundo na parábola, né? Porque ele fala que desejava encher o seu estômago, ou seja, ele passava fome com algumas alfarrobas que os porcos comiam. Mas as pessoas não davam para ele. A que ponto chegou, né? Essa parábola talvez indique que aquelas pessoas que na ignorância, na inocência ou na inconsciência cometem coisas contra nós, em algum momento podem se deparar com situações muito desafiadoras. A lei de causa e efeito existe, e a lei de reparação também. E nós, ao invés de desejarmos que esses efeitos aconteçam logo numa atitude vingativa, devemos ter a postura que a parábola segue narrando. O filho caindo em si disse: quantos jornaleiros de meu pai têm pão em abundância e eu aqui a morrer de fome? Ou quantos trabalhadores do meu pai têm condições mínimas e eu aqui vivendo com porcos sem poder comer sequer a comida deles? Levantar-me-ei e ir ter com meu pai e vou dizer-lhes: pai, pequei contra o céu e contra ti, uma atitude tipicamente judaica. Já não sou digno de ser chamado teu filho. Trata-me como um dos teus jornaleiros. E levantando-se foi para o pai. E o texto finaliza assim: quando ainda estava longe, o pai viu-o e, enchendo-se de compaixão, correu a lançar-lhe ao pescoço abraço e cobriu-lhe de beijos. O filho disse-lhe: pai, pequei contra o céu e contra ti, e já não mereço ser chamado sequer de teu filho. Mas o pai disse: traz depressa a melhor túnica, igual aquela que Jacó deu para José, e vista-lhe, lhe dá um anel e põe sandálias nos seus pés. O anel era o símbolo de família, né? O pai, na verdade, estava restituindo àquele homem um papel social, um lugar familiar de respeito e de destaque, colocando-lhe uma túnica, um anel e sandálias, o calçado, que não era algo típico naquela época e custava algo caro. Traz o vitelo gordo, mata e vamos fazer um banquete e alegrar-nos, porque este meu filho estava morto e reviveu, estava perdido e foi encontrado. Lucas capítulo 15, versículo 24. Qual é a postura do pai? E você pode encarar pai não só como o nosso Pai Celestial, como também o Pai da parábola. A mesma representada por Jesus em todo o seu ministério. Perdão, acolhimento, vontade de estar junto mesmo com aqueles que praticam atos que aparentemente são maus contra si mesmos ou contra nós. O colégio apostolar de Jesus era problemático. Ele foi traído, o seu tesoureiro vendeu a ele por algumas moedas de prata e depois se enforcou. Aquele que mais falava que o amava negou a ele 3 vezes. E de todos aqueles que estavam próximos dele, somente o mais novo, que não tinha condições de fazer nada e que não tinha nenhuma representatividade social, ficou com ele aos pés dele até a cruz. Todos os outros abandonaram. Jesus tinha razões para ficar ressentido, né? Não existe nenhum texto, em nenhum lugar que mostre Jesus se ressentindo da postura dos seus amados irmãozinhos, que ele conhecia tão bem e que ele sabia que tinham razões para se sentir assim. Mas esses mesmos homens e essas mesmas mulheres, porque Jesus tinha
era cercado de notáveis moças, como Maria, como Marta, como Maria de Magdala e tantas outras. Muitos foram martirizados não muito tempo depois, por defenderem as palavras do seu maravilhoso mestre. E Jesus sabia disso. Porque a gente sabe que Jesus olhava para corações. E porque a gente sabe que, como diz a parábola, Deus não guarda ressentimento. Porque a gente erra, a gente se equivoca, a gente comete coisas que a gente se arrepende, a gente faz coisas que a gente não deveria fazer, mesmo com nossos pais, mães, filhos, filhas e irmãos. E a compreensão mais ampla dessa possibilidade faz com que, quando ela aconteça conosco, contra nós, diante de nós, a gente perceba naquele que o fez, naquele que o cometeu, um equivocado. E talvez a gente consiga ter a percepção que esse pai disse assim, trazei depressa a melhor túnica e lhe vesti, dá o anel e põe as sandálias. Este meu filho estava morto e reviveu. Estava perdido e foi encontrado. Estava morto e reviveu. A alegria do pai era muito maior em ter de novo a companhia daquele filho, que tudo aquilo que ele tinha feito, inclusive de forma absolutamente maldosa, egoísta, foi esquecido e prontamente perdoado, de modo que o pai, sem ressentimentos, pôde ficar com ele e cuidar dele. Quando a gente percebe um grande mal, uma queixa profunda, um mal-estar diante de alguém, na maior parte das vezes isso não aconteceu rápido. Esse tipo de coisa, quando a gente se percebe muito distante de alguém e descobre que tem um profundo pesar e ressentimento por alguém, na maioria das vezes a gente se distanciou, do ponto de vista de proximidade afetiva, né, dessa pessoa. E esse distanciamento não aconteceu da noite para o dia. Muitas vezes ele foi nutrido na própria relação. Passo a passo, a gente se coloca a 250 quilômetros de distância de quem mora conosco mesmo, na nossa casa. É porque um determinado dia a gente olha e não suporta mais a pessoa e acha que aquilo aconteceu desde ontem. Como disse Mateus 5, temos que nos apressar a identificar esses distanciamentos, esses pequenos conflitos diários e matar ali o mal. Resolver na hora. Porque na ignorância na hora de descer e pegar o carro e falar uma coisa indevida, ao sair de manhã e não escutar o que a esposa pede ou fala, ao sair e não entender o filho, é o filho que ao sair apressado, jovem, impetuoso, responde de pá virado ao pai, é o marido que não escuta bem uma ligação da esposa que foi lhe contar uma novidade, quando chega em casa chega cansado e acha que não tem que dar tanta atenção, ou é a esposa que entende que trabalha muito, que não tem que cuidar tanto das coisas e que não acha, nem se sente valorizada como tal. É nesses pequenos conflitos do dia a dia que a cada passo nós vamos nos distanciando dos nossos amigos, parentes, cônjuges e filhos. E quando a gente menos se percebe, a gente está a 250 quilômetros de distância daquele que dorme conosco. E não adianta, nesse momento, trazer à tona todos esses 14 anos de problemas. Porque dificilmente eles serão resolvidos numa boa conversa. É melhor que a gente os identifique no dia a dia. Deixa a nossa oferta e vai fazer as pazes. Mas ainda que não tenhamos feito isso, que a gente ainda tenha um ressentimento, por que não ouvir o que diz a parábola de Jesus e entender que aquela pessoa estava morta e reviveu? Por que não entender que aquela pessoa pode ser a pessoa que Deus colocou no seu caminho para que você tivesse a oportunidade justamente de fazer essa reflexão? Ou nós achamos que alguma coisa dessas acontece sem a permissão de Deus? Talvez seja bom a gente ter a mesma percepção que teve José, que, de acordo com o escritor do Gênesis, do Bereshit, disse: foi Deus que me mandou aqui antes, para que a gente pudesse hoje ter condições de abastecer o nosso povo com comida. Talvez esses males que a gente se ressente e que a gente acusa os outros de ter provocado, pode ser a oportunidade que Deus nos deu
de reparar um desvio, um equívoco do passado, ou pelo menos da gente se encontrar conosco mesmos e fazer uma reflexão daquilo que a gente deve ter provocado em tantas pessoas. Ou será que a gente acredita que a gente não fez mal a ninguém? E que talvez, se as pessoas não tivessem nos perdoado, ou entendido que somos pecadores, ou pecadores é uma palavra ruim, entendido que nos equivocamos e que às vezes causamos mal, talvez nós não estivéssemos aqui. Houve muito investimento de tempo e de amor de muitas pessoas para que eu chegasse à minha idade atual e que eu pudesse estar aqui falando com você. E certamente houve muito investimento de tempo e amor para que você estivesse onde você está nesse momento ouvindo. E não porque você está me ouvindo, mas é porque Deus quer o melhor para todos nós. E essas comezinhas coisas das encarnações devem ser colocadas no seu lugar. E o seu lugar é o lugar do aprendizado. E quando a gente superlativa demais esses pequenas intempéries, a gente perde oportunidades maravilhosas de crescer. Existem dores muito fortes, eu não sei qual é a sua. Existem maldades, dificuldades, existem queixas, existem atitudes que realmente nos derrubam e que causam uma enormidade de dor. Mas quando a gente consegue iniciar pelo menos o movimento de olhar para esses ou para essas questões e tentar colocá-las num lugar minimamente melhor, o ganho que a gente tem com isso é fantástico. E conforme diz Joana, a capacidade que a gente tem de gerar em nós mesmos sentimentos renovadores que nos colocarão diante de momentos, de coisas, de sentimentos melhores, vai nos fazer um bem muito grande, muito grande. E abrir novas possibilidades para que nas novas relações, ou relações menos azedas, a gente possa ser conduzido a novos aprendizados. Talvez não com aqueles, talvez a gente ainda não tenha condições ou oportunidades, ou ainda não se sinta preparado para perdoá-los, ou aceitá-los, ou retomar com eles um relacionamento. Mas pelo menos tirar o ressentimento. Pelo menos evitar trazer à tona de novo o azedo das sensações ruins, porque elas não produzirão coisa boa. Impregnar o nosso perispírito com esse tipo de coisa só vai provocar o mal e vai impedir que sejamos acessados pelo bem que nossos irmãos queiram trazer para nós, que os nossos espíritos mentores e protetores queiram aproximar de nós e impedir que a gente faça parte do fluxo do amor. Jesus teve todas as oportunidades do mundo de sentir queixa e de se ressentir. Ele foi maltratado, caluniado, mal compreendido, traído, mal julgado, processado, morto. Enquanto ele estava preso numa cruz, pessoas sarcasticamente xingaram ele, cuspiram nele e lançaram sorte nas suas roupas para ver quem ficava com ele. Pregaram-lhe uma coroa de espinhos na cabeça e o acusaram se ele era rei, porque ele não tinha um governo e os súditos que o tiravam dali. E se ele era um Messias ou um profeta, porque ele não pedia a Deus para retirá-lo dali. Se ele era uma pessoa que fazia grandes curas, porque ele não curava a si mesmo. Ele ouviu tudo isso. E como último gesto, no final do seu ministério, da sua encarnação, ele vira para todos e fala: Pai, perdoai-os, porque eles não sabem o que fazem. Jesus não tinha ressentimento. Jesus olhava para os nossos corações, e digo nossos porque possivelmente alguns de nós estivéssemos lá, e entendia que somos e éramos equivocados o suficiente e inconscientes o suficiente para ainda num ato de maldade pura, ou para aqueles que praticaram esse tipo de coisa, eles eram filhos do mesmo Pai que Jesus trouxe e nos ensinou a amar. E Ele ensinou o amor através desse tipo de atos de perdão e de misericórdia. Ele tinha um profundo entendimento do que era o equívoco, e ele entendia o equívoco como um desvio, um hamartia, um erro de alvo, não como uma atitude provocada, ou uma atitude deliberada, ainda que fosse no nível de consciência daquelas pessoas. Mas Jesus tinha um coração infinito, tal qual o coração de Deus, né? Ou da percepção desse ser maravilhoso, que a gente ainda pouco compreende, mas consegue sentir sua presença e seu impacto.
talvez a gente esteja precisando andar um pouquinho mais com os textos antigos, né? E talvez a gente precise virar um pouco de José e amar tanto aqueles que nos ofenderam e perdoar tanto e não ressentir tanto, a ponto de alguém algum dia poder escrever dizendo que a gente é a pessoa que anda com o nosso Deus. Fica o convite para a gente ter esse tipo de sentimento. E em conclusão, de fato, Emmanuel, sempre meu amigo Emmanuel, no texto Alma e Coração, no livro chamado Alma e Coração, ditado por ele na psicografia de Francisco Cândido Xavier, no capítulo 50, Alma e Coração, Emmanuel por Chico, capítulo 50, tem um texto que chama-se Como Perdoar. É maravilhoso, porque ele começa assim: na maioria dos casos, o perdão surge entre nós, os companheiros da nossa intimidade, quando o suco adocicado da confiança se nos azeda no coração. Ou seja, quando a nossa relação de amor, de doçura, de boa afinidade vira vinagre azedo. E aí a gente tem a necessidade de perdoar. E Emmanuel fala assim: quando nossas relações adoecerem no intercâmbio com determinados amigos, que segundo a nossa opinião pessoal se transfigurarem em nossos opositores, perguntemo-nos com sinceridade: como perdoar, se perdoar não se resume à questão de lábios, ou seja, a uma palavra, e sim a problema que afeta os mais íntimos mecanismos do sentimento. Ou seja, como é que eu impeço de um sentimento mal provocado por uma atitude de alguém não vire ressentimento negativo e seja extirpado pelo perdão? Feito isso, demo-nos pressa em reconhecer que as criaturas em desacerto pertencem a Deus e não a nós, que também temos erros a corrigir e reajustes em andamento, que não é justo retê-las em nossos pontos de vista, quando estão, qual nos acontece, sob os desígnios da divina sabedoria, no que mais convém a cada um, nas trilhas do burilamento e do progresso. Ou seja, meus irmãos, todos nós estamos no caminho do aperfeiçoamento, da descoberta de nós mesmos e de Deus em todos nós e nas possibilidades que temos de acessá-lo, de conviver de forma mais pacífica e de aprender a respeitar-nos, a amar-nos, a perdoar-nos, a conviver uns com os outros. Essas questões são normais e elas vão acontecer. E talvez a gente precise desenvolver a capacidade de ter uma leitura mais profunda, mais ampla, mais misericordiosa e bondosa, uma leitura mais espiritual, talvez, e colocar os sentimentos num lugar onde eles não retornem azedos, negativos que são, e provoquem tantos sentimentos ruins. Que o exercício do perdão nos acompanhe nesses próximos dias, nas próximas semanas, e que a gente se entenda como irmãos em trabalho de progresso contínuo. E que a gente se lembre das palavras de José, que era um homem que andava com seu Deus, das palavras de Jesus, que nos orientou a deixar a nossa oferta e fazer as pazes com o nosso irmão, das palavras do pai da parábola do filho pródigo, de Lucas capítulo 15, que reconhecia no filho que voltava, apesar de um filho que o abandonara, mas um morto que se fez vivo, um desaparecido que apareceu, e que foi capaz de produzir nele uma das maiores alegrias que ele pode ter tido, a ponto dele pegar e restituir o filho à posição que ele estava. E que a gente se lembre do que diz Emmanuel, né? Que nós todos estamos em burilamento, e que se tudo acontece é porque Deus permite, e Deus não permite o mal à toa. As coisas acontecem para que a gente cresça com elas, se a gente olhar para elas de uma forma um pouco mais divina e caridosa. Que você tenha uma ótima semana, um ótimo sábado, um dia maravilhoso, e que nesse momento ainda de isolamento em que estamos vivendo, você possa encontrar oportunidades de olhar no olhar do seu próximo e amá-lo e demonstrar para ele tudo aquilo que você sente, de perdoá-lo, de ressignificar os problemas, de abraçá-lo e de trazê-lo ao convívio da sua vida.
Vamos fazer uma pequena oração de término para que a gente possa concluir a nossa conversa. Pai Altíssimo que está nos céus, nosso querido e grandioso Criador, nosso abençoado e divino Pai, muito obrigado pelas oportunidades que o Senhor sempre nos dá de, à luz de textos tão maravilhosos e profundos, conseguir extrair ensinamentos que permitem que tenhamos uma visão nova, talvez uma visão correta, uma visão mais plena de nossos semelhantes, teus filhos como nós, e que independente do que possa acontecer nas nossas relações, a gente possa entender que todos nós estamos num caminho que o Senhor nos permite estar, de crescimento, de amadurecimento e de descoberta das nossas potencialidades nos dadas bondosamente pelo Senhor. Bondoso Deus amoroso, que consigamos santificar o Teu nome com nossas atitudes, que possamos perdoar o nosso próximo, como o Senhor não só nos perdoa, como entende que sequer temos por que sermos perdoados. Que as nossas ofensas sejam retiradas de nós pelas nossas atitudes e pela leitura que fazemos de que, na verdade, nossos irmãos talvez não tenham querido nos ofender. E que a gente se coloque no lugar de misericórdia e de perdão, como aprendemos do Teu Filho Jesus, nosso irmão mais velho e querido, que o Senhor tão bondosamente nos enviou para que pudéssemos dele aprender. Que os Seus Espíritos amorosos, Suas falanges de trabalhadores, Deus, acessem nossas casas, nossos corações, nossas famílias, e que eles encontrem nos nossos lares ainda oportunidades de trabalho do bem e trabalho do amor, e que deixem em nós as sementes tão bondosas do Teu Espírito maravilhoso. Que o Senhor nos abençoe, por favor, e que a gente consiga estar com o Senhor tanto quanto o Senhor está conosco. Graças a Deus.